Oi, pessoal. Quando eu fui começar o meu caminho espiritual, eram tempos bastante diferentes dos tempos atuais. Então, a questão das ordens iniciáticas, onde tudo era muito secreto, era muito oculto, acabava sendo algo assim que mexia muito com a imaginação da gente. Lá pelo início dos anos 80, então, quando eu tive meu primeiro contato com esse universo, havia um grupo, havia uma seita que atuava naquela época, sob as ordens do chamado Reverendo Moon, onde se dizia que faziam lavagem cerebral nas pessoas. E a partir daquilo, então, as pessoas acabavam se tornando fanáticas, acabavam seguindo cegamente tudo aquilo que esse tal reverendo lhes propunha. Depois disso também teve outros casos, o Jim Jones, onde as pessoas se suicidaram coletivamente e coisas desse tipo. Então a gente ficava muito receoso com tudo o que dizia a respeito a grupos, questões secretas, etc., se eles não fossem fazer a mesma coisa com a gente. Então a gente logo imaginava assim, o termo usado era lavagem cerebral, e a gente logo imaginava talvez que eles dessem alguma droga, alguma poção, e que a partir do momento então em que a gente tomasse aquela droga ou poção, a gente viraria uma espécie de zumbi sem vontade própria, sob o comando daqueles líderes fanáticos. O que acabou acontecendo então? Durante muito tempo eu tive esse pensamento, mas eu nunca entendi direito como que essas coisas podiam acontecer. Por outro lado, quando a gente olha a história e a gente vê, por exemplo, períodos onde houveram grandes líderes que fanatizaram uma população de um país inteiro ou que criaram ideias que acabaram irradiando pelo mundo, gerando fanatismo ou seguidores cegos das suas ideias ou das suas ordens e coisas do tipo, a gente começa a perceber então que isso não é alguma coisa assim simplesmente que a gente toma uma poção e as coisas acontecem. Já que, né, não teria poção para tantas pessoas nesse sentido. Mas o que acaba então ocorrendo é que a gente fala assim: existe um método, existe algo, existe alguma coisa, seguramente, por trás de tudo isso, que talvez seja interessante a gente compreender, já que nós estamos vivendo tempos bastante tumultuados, onde a gente vê as pessoas defendendo assim com unhas e dentes a certas ideias que muitas vezes para nós não fazem sentido, e a gente fala assim: poxa, mas por que essa pessoa tão inteligente ela acabou acreditando nisso? Por que ela acabou se envolvendo dessa maneira com essa questão, a ponto de estar agindo de maneira tão contraditória daquilo que ela tanto sabe, ou daquilo que talvez ela pregue na sua vida e coisas desse tipo? O que acaba acontecendo dentro disso então? A gente percebe que existe um processo que é bastante rico, né? Inicialmente a gente achava que essa coisa chamada lavagem cerebral fosse algo assim que acontecesse nos níveis mais ocultos apenas e etc, em algumas seitas, e depois a gente, com o passar do tempo, foi percebendo que isso é uma coisa bastante corriqueira, a qual todos nós estamos submetidos, e a gente precisa prestar atenção e para entender como que isso tudo acontece. A origem disso tudo está nos circuitos neurais. E é aí que acaba acontecendo esse metabolismo que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Para isso, é necessário que nós voltemos lá para a nossa vida uterina, onde a gente estava vivendo aquele mundo maravilhoso, protegido, etc. E a partir disso, então, nós vamos ser expulsos daquele plano, daquele mundo, daquele universo. Mas para isso, nós vamos passar por uma situação de medo muito grande. Um sentimento de insegurança, de abandono, uma necessidade de confrontar com uma realidade que a gente desconhece e que de uma certa maneira nos assusta, porque significa exatamente
o momento em que nós transcendemos ou nós passamos para um estágio superior de consciência. Dentro disso, então, por mais racional que a gente possa ser, as coisas nem sempre elas acontecem de um modo racional. Por quê? Porque a gente emocionalmente ainda está preso às nossas questões de programação biológica, às nossas questões ligadas à biossobrevivência. Ou seja, desenvolvimento racional nem sempre corresponde à maturidade emocional. O que acaba acontecendo então, a partir desse momento do nosso nascimento, nós vamos então ser colocados no colo da nossa mãe. E ali nós vamos mamar, ali nós vamos receber alimento, ali nós vamos receber calor, ali nós vamos receber proteção. E isso vai fazer, então, com que seja imprimido o primeiro circuito neural na nossa formação, que de uma certa maneira acaba sendo o circuito mais poderoso que atua em toda a nossa formação psicológica, já que ele acaba sendo a base de tudo. Ou seja, depois daquele medo todo, depois daquela insegurança, nós recebemos alimento, nós recebemos calor, nós recebemos afeto de uma certa maneira. O que acaba acontecendo é que naquele momento em que nós estamos sendo alimentados, toda aquela energia ambiental que nos rodeia acaba sendo para nós codificada como sendo sinônimo de segurança e proteção. E nós acabaremos então, durante o resto da nossa vida, buscando sempre aquele mesmo ponto, buscando sempre aquela mesma sensação. Aí tem aquele processo de formação do ego, etc. Até que chega um momento em que a gente acabe questionando verdadeiramente o mundo. Por uma perda, por algum motivo, sempre que vai ser um motivo que vai nos tirar, de uma certa maneira, daquele ponto de segurança onde nós estamos, obrigando-nos a questionar a vida, obrigando-nos a procurar caminhos diferentes daqueles que nós já acabamos de trilhar. E aí, de uma certa maneira, o homem ele começa a buscar por si mesmo, ele começa a questionar a sua própria existência. Vai chegar uma etapa na nossa vida em que a gente sente que existe uma necessidade de mudar, mas a gente não quer que as coisas ruins do passado elas se repitam, principalmente as lições mais difíceis pelas quais a gente passou. Ou seja, sem que a gente perceba, diante do novo, lá está o medo novamente. Sempre o medo por trás de tudo isso. Nos momentos, então, em que nós temos que dar um grande salto em termos evolutivos, em termos coletivos, o medo surge novamente nos nossos caminhos. E aí pode ser o medo da fome, o medo do comunismo, o medo da ditadura, o medo do castigo eterno, o medo do abandono, o medo das necessidades, ou o medo das dificuldades que a gente passou, que elas se repitam. Ou seja, de uma certa maneira, então, nós fazemos uma revisão da nossa história e, de acordo com aquilo que nós vivemos, esses medos eles vão sendo alimentados. Por quê? Porque existe a necessidade da gente renascer para um novo estágio, mas diante disso, então, é como se nós voltássemos novamente para aquele mesmo momento que a gente estava no útero materno, onde aquele mundo deve ser deixado para trás e nós temos que enfrentar um outro, para nós completamente desconhecido, para nós completamente inseguro. O que acaba acontecendo, então, é claro, existe um momento coletivo, mas existe também um momento individual de cada um. Lembrem-se do nascimento. A partir do momento, então, em que nós estamos com medo, nós estamos inseguros, nós estamos apavorados, talvez, e alguém, alguma coisa, alguma ideia, algum ideal nos acena como se fosse aquele colo e aquele alimento materno, o que acaba acontecendo é que instintivamente nós reconhecemos esse aspecto como sendo uma extensão da nossa própria mãe que nos alimentou. E diante disso, então,
conforme a gente fez ao nascer, que a gente acabou se submetendo à autoridade materna, porque de uma certa maneira ela representa o nosso alimento e proteção, a gente acaba fazendo a mesma coisa com esse fator que acaba nos acolhendo nessas horas difíceis. Eu volto a dizer, pode ser um ideal político, religioso ou algo do tipo. E a gente então vai acreditar que a nossa vida depende disso e nós vamos acabar, de uma certa maneira, defendendo esse ideal com unhas e dentes. Por quê? Porque ele está representando a nossa garantia de sobrevivência, seja aqui no nosso plano objetivo, seja no nosso plano espiritual ou coisas assim. Nesse momento, o nosso primeiro circuito neural, aquele que é o mais poderoso que nós possuímos, ele acabou de ser reimpresso. E nós então passamos a seguir e obedecer cegamente tudo aquilo que está por trás dessa impressão, tudo aquilo que acabou causando esse momento. E assim, a gente acaba compreendendo muito bem tudo isso que está acontecendo nos tempos atuais. Vocês reparem então nos canais de TV aberta, nos jornais, nas mídias, como que elas vão agir primeiramente? Primeiramente vai ter a alimentação do medo. Vocês percebem que as primeiras notícias sempre são aquelas relacionadas ao medo. E elas vão bombardeando a gente para que a gente sinta a necessidade de correr atrás daquelas notícias, de saber realmente o que está por trás de tudo aquilo, mas é sempre em função do medo. E as coisas nunca se resolvem, nunca se esclarecem, porque a finalidade não é que aquilo se resolva ou que aquilo se esclareça, mas sim a necessidade é que a gente seja mantido nesse estado de medo, nesse estado de insegurança, nesse estado de vulnerabilidade. Porque nesse momento nós estamos, sem perceber, nós estamos completamente frágeis e receptivos a esse processo de reimpressão neural, tal qual a gente estava no momento em que chegamos neste mundo. E diante dessas questões, diante desse estado, nos serão vendidos os líderes, nos serão vendidos os avataras, nos serão vendidos os salvadores da pátria, nos serão vendidas as doutrinas salvadoras da nossa alma, nos serão vendidas soluções que não dependem de nós. Prestem bem atenção, nenhuma solução dessas vai dizer para nós assim, faça isso, pense isso, e a coisa ela acontece, ela se resolve. Muito pelo contrário, essas soluções elas vão ser centralizadas em determinadas pessoas, em determinados grupos, em determinadas doutrinas, sem as quais a gente não pode sobreviver, porque de certa maneira elas são as únicas capazes de nos dar o alimento que nós precisamos. Tal qual acontece com a nossa mãe no momento em que nos amamenta pela primeira vez. E diante disso, diante do medo, diante da insegurança, diante da incerteza, nós vamos sendo meramente manipulados sem perceber, direcionados como um gado para um lado e para o outro, e sendo programados para defender cegamente aqueles ditames, aquelas causas que para nós acabam representando a nossa certeza de proteção, de salvação e até mesmo de consciência, que acaba nos dando a oportunidade de termos uma vida melhor, de vivermos num mundo melhor. Vocês percebem? Nós vamos sendo, durante todo o tempo, bombardeados por esse tipo de questão. Nós estamos sendo submetidos a esse tipo de força ou esse tipo de ação. Não sei se isso é proposital ou não, mas de uma certa maneira nós percebemos que é assim que a nossa vida ela acaba sendo levada ou ela acaba sendo conduzida, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo.
E assim nós vamos sendo divididos em grupos, nós vamos sendo divididos em facções. E depois, é claro que esses grupos, essas facções, vão acabar entrando em atrito entre si, que fatalmente irão instigando as nossas inseguranças, o nosso medo, a nossa instabilidade emocional, para que a gente acabe ficando sempre preso dentro dessas questões ainda relacionadas aos nossos circuitos de biossobrevivência. Ou seja, a gente imagina que a gente está avançando, mas de uma certa maneira nós estamos sempre repetindo uma mesma história. Por quê? Porque enquanto a gente não fizer dentro de nós essa viagem, entre aspas, esse processo de autoconhecimento, onde a gente realmente compreenda que o nosso emocional ele precisa, de uma certa maneira, não ter o domínio que ele tem sobre nós, principalmente quando dentro dele estão os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa necessidade de ego e coisas desse tipo, e que a gente perceba o quanto esse nosso emocional ele é seduzido por todas essas coisas e de uma certa maneira ele acaba tomando o comando de nós mesmos. Enquanto a gente não fizer esse processo de descida aos infernos para ressuscitar no terceiro dia, ou seja, enquanto a gente não fizer a revisão das nossas questões mais primitivas de base, de modo verdadeiramente sincero com nós mesmos, nós ficaremos sempre presos a esse tipo de questão. E o que vocês percebem agora, né? Talvez exista um movimento coletivo bastante grande, ativado aí pelas questões planetárias e etc., as questões ligadas à vinda do novo ciclo, onde nós chegamos exatamente nesse ponto. E isso acaba sendo bastante visível, isso acaba sendo bastante explícito aos nossos olhos. Basta a gente olhar à nossa volta para a gente perceber exatamente que tudo isso que eu estou comentando aqui está ocorrendo. E que as pessoas estão se apegando desesperadamente a essas crenças, a esses padrões externos, que de uma certa maneira acabam lhe prometendo aquilo que elas procuram, tanto em termos afetivos, religiosos, como materiais, e acirrando cada vez mais toda essa confusão que nos rodeia. Cabe então a gente perceber tudo isso. A saída não é tão difícil. A saída consiste exatamente na gente compreender esses processos, como eles acontecem, a nossa questão do medo, a nossa questão da insegurança, as nossas necessidades, a nossa história, talvez. Por que eu caio naquela armadilha? Por que eu acredito nesse tipo de coisa? Ou por que eu estou buscando esse tipo de coisa? Estou buscando realmente um conhecimento, uma espiritualidade, porque eu quero crescer? Ou para suprir emocionalmente algo que me está faltando? Isso a gente fala no espiritual, mas isso ocorre em todos os setores. O que acaba acontecendo então? Aí a gente identifica, olha só, esse medo está sendo alimentado, essa insegurança está sendo alimentada, esta solução está me sendo oferecida, esteja ela onde estiver. A partir do momento que a gente começa a perceber esse mecanismo, a gente deixa de cair nessa armadilha. É um processo bastante simples, esse processo de não cair dentro dessa manipulação que o coletivo nos oferece e conseguirmos, de um certo modo, passar de maneira mais equilibrada por esses tempos, esses dias tão tumultuados que nós estamos vivendo atualmente. Seria como a lenda de Ulisses, que está com os olhos vendados, com cera tampando os ouvidos, a fim de que possa passar incólume por aquela região onde o canto das sereias fazia com que os marinheiros se atirassem no mar para que pudessem ser devorados por elas. Vejam o quanto esses simbolismos, o quanto esses mitos eles são verdadeiros, principalmente no tocante
as questões ligadas ao autoconhecimento. E assim sendo, a gente começa a entender que a solução para tudo isso está dentro de nós. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai acabar acreditando em soluções mirabolantes do lado de fora, a gente vai acabar acreditando em líderes, em super-homens, em profetas, em ideologias fantásticas que farão para nós aquilo que a gente precisa aprender a fazer por nós mesmos. Porque é necessário que a gente saia dessa infância onde a gente precisa do alimento dos nossos pais, estejam eles no nível onde estiverem, físico, emocional, espiritual, etc., e passemos a assumir o comando das nossas próprias vidas. Porque enquanto a gente não tiver essa autonomia, realmente a gente nunca vai conseguir realizar aquilo que nós realmente viemos para realizar quando chegamos nesse plano, que é atingir a nossa individuação e a nossa integridade. Para a partir disso, então, temos condições de nos ancorar de uma certa maneira com a nossa mônada espiritual e assim acabar por trazer o mundo espiritual para a Terra. A partir desse momento, então, a gente pode dizer que quando a humanidade estiver liberta de todas essas questões, dessas necessidades externas e verdadeiramente conectada consigo mesma, com seu eu verdadeiro, com a sua mônada, com seu eu espiritual, só nesse momento acontecerá aquilo que nós chamamos de sinarquia. E finalmente haverá um mundo de paz, fraternidade, amor e justiça por toda a Terra. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Fica aqui mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.